Até o momento, nós tratamos dos campos elétrico e magnético independentes do tempo e, de forma muito breve, analisamos alguns efeitos relacionados a campos elétricos dependentes do tempo, ou seja, lidamos até o momento com eletrostática, eletrodinâmica e então magnetostática. Vamos iniciar a quarta e última parte de nosso curso, que consiste na magnetodinâmica. Vamos aqui analisar campos magnéticos dependentes do tempo e isso implica no eletromagnetismo, que consiste na união da eletricidade com o magnetismo. Foi estabelecido no final do século XVIII e início do XIX que correntes elétricas, ou seja, cargas elétricas em movimento, produzem campos magnéticos. Esses campos nós já estudamos através das leis de Biot-Savart e Ampère. Porém, até o momento, nós estávamos lidando com correntes elétricas constantes. Assim, nós temos correntes elétricas que são geradas por campos elétricos, uma diferença de potencial em um condutor gera campo magnético. Embora esta relação sugira a unificação entre os campos, até o momento nós tratamos a eletricidade e o magnetismo como fenômenos distintos. Nós precisamos aqui fazer o processo inverso que foi obtido no século XIX, ou seja, finalmente, a partir do campo magnético, nós conseguimos obter uma corrente elétrica. Várias personalidades trabalharam nessa questão, e uma delas foi Michael Faraday, que conduziu experimentos entre 1820 e 1830, tentando obter correntes elétricas através de campos magnéticos cada vez mais intensos. Vamos analisar em maiores detalhes os experimentos conduzidos por Faraday. Vamos tratar aqui da lei de Faraday-Lenz. Como já mencionamos, em seus experimentos, Faraday tentava obter correntes elétricas por meio de campos magnéticos cada vez mais intensos. Esses campos eram gerados por correntes em bobinas, feitas com fios condutores. Basicamente, o arranjo experimental era constituído por uma bobina que eu chamarei de A. Temos aqui um solenoide ou um toroide, cujos campos nós já analisamos, que era ligado a uma bateria. Na ligação dessa bateria, para que ele pudesse trocar a bobina, incrementar os componentes, tínhamos uma chave S. Então, a ideia era, nessa bobina, nós teríamos uma corrente elétrica. Corrente elétrica gera campo magnético. Então, ele podia aumentar o número de voltas dessa bobina ou aumentar a tensão desta bateria, de forma a aumentar esse campo magnético. E, a uma certa distância da bobina A, teremos uma outra bobina, que eu chamarei de B. Esta bobina possui uma montagem fixa, ele não mexia muito nessa parte, e
estava ligada não a uma bateria, mas a um medidor de corrente, um amperímetro. Este campo magnético gerado pela bobina A faria a indução de uma corrente elétrica nesta bobina B. Corrente elétrica gera campo magnético. Então a ideia era, aumentando cada vez mais a corrente elétrica na bobina A, aumentando a tensão da bateria, o número de voltas do solenoide da bobina, teríamos um campo magnético gerado, cada vez mais intenso, que, por sua vez, induziria uma corrente nesta bobina B. Faraday passou cerca de 10 anos tentando aumentar a intensidade do campo magnético da bobina A para gerar uma corrente elétrica na bobina B. Até que, em 1831, ele percebeu que a corrente elétrica era produzida de forma momentânea quando a chave S era ligada ou desligada. Se a chave S é fechada, com o sistema A ligado à bateria, nós temos uma deflexão no amperímetro da bobina B em um certo sentido. Se a chave S é aberta, nós temos também uma deflexão no amperímetro da bobina B, porém no sentido oposto. Este fenômeno de indução da corrente na bobina B também pode ser notado através do movimento de um ímã nas proximidades de B. Ou seja, vamos supor que tenhamos um ímã com seus polos norte e sul, as suas linhas de campo magnético, nascendo no polo norte e desaparecendo no polo sul, nas proximidades da nossa bobina B, que está ligada ao amperímetro. Este ímã está se aproximando e se afastando da bobina B, ou seja, uma hora ele vai na direção de B com uma velocidade V, depois ele recua com uma velocidade V. Nós temos que, quando nós movimentamos este sistema, nós alteramos a distância entre o ímã e a bobina e temos a indução de uma corrente na bobina B. Temos aqui uma equivalência entre a espira parada e o ímã em movimento e a espira em movimento e o ímã parado. O que importa para a indução da corrente é o movimento relativo entre o ímã e a bobina. O que nós estamos observando é que, no processo de indução de uma corrente por campo magnético, nós temos que a variação do campo magnético implica na alteração da quantidade de linhas de campo atravessando a bobina, que, por sua vez, acarreta na variação do fluxo magnético. Assim, nós temos que o conceito-chave na indução de corrente elétrica por campo magnético é a variação do campo magnético. Aqui nós temos, então, dois cenários em que o campo magnético é variável. Em termos modernos, nós dizemos que o campo magnético variando no tempo implica em uma força eletromotriz que nós abreviamos por Fem, que, por sua vez, está relacionada à corrente em um circuito fechado. Estamos aqui introduzindo uma nova grandeza, a força eletromotriz, abreviada por Fem,
e designada pela letra epsilon, que corresponde matematicamente ao trabalho por unidade de carga. Vamos analisar este conceito um pouco mais de perto. Vamos fazer a análise dimensional da força eletromotriz, tendo sempre em mente o Sistema Internacional de Unidades, MKS, metro-quilograma segundo. As unidades de epsilon correspondem às unidades de trabalho, que é unidade de energia por unidade de carga, e no MKS, energia é medida em joules, carga elétrica é medida em coulomb, e nós já definimos anteriormente uma unidade específica para a razão joule por coulomb. Trata-se do volt, que é a unidade de tensão, diferença de potencial, ou, de forma coloquial, voltagem. Assim, força eletromotriz corresponde à tensão elétrica. Apesar do nome, então, força eletromotriz não é força. Ela não possui unidades de Newton. Ela é chamada de força meramente por razões históricas. Fisicamente, em palavras, Fem é uma tensão gerada por condutores em movimento em um campo magnético. Como dissemos anteriormente, a variação do campo magnético implica na alteração da quantidade de linhas de campo. E isso implica na variação do fluxo magnético, que nós já definimos como sendo a integral ao longo de uma dada superfície da densidade de fluxo magnético, produto escalar com a normal externa a esta superfície, ao longo de toda a superfície. Nós temos, assim, a matematização da lei de indução de Faraday. A intensidade da força eletromotriz, da tensão gerada por condutores em movimento no campo magnético, é igual à derivada do fluxo magnético no tempo em módulo. Ou seja, a intensidade da força eletromotriz induzida em um circuito é igual à taxa de variação do fluxo magnético que o atravessa. Assim, nós estabelecemos aqui uma variação em módulo entre a força eletromotriz induzida e a variação do fluxo magnético. Nós não falamos aqui do sinal da Fem, da força eletromotriz, e, consequentemente, não falamos do sentido da corrente induzida. Vamos analisar isso detalhadamente agora. O sinal da força eletromotriz induzida e, por consequência, da corrente induzida deve ser tal que a causa seja minimizada pela Fem induzida. O que queremos dizer com isso? Vamos supor aqui que tenhamos uma dada espira A, colocarei aqui como sendo circular, e essa espira está conduzindo uma dada corrente, que eu chamarei de IA. Pela regra da mão direita, nós teremos um campo magnético que aponta no interior da espira para dentro e no exterior para fora. Então, este é o campo magnético ou a densidade de fluxo magnético gerada pela nossa espira conduzindo corrente. O sentido nós obtemos simplesmente pela regra da mão direita. Se eu envolver a minha espira, na parte de dentro terei o campo entrando e na parte de fora terei o campo saindo.
Nós teremos aqui a indução de uma corrente ou força eletromotriz em uma outra espira condutora. Lembrando que o nosso BA deve ter uma dependência temporal. Nós teremos a indução de uma corrente se o nosso campo possui a orientação para cima com relação ao plano das espiras, então a corrente em B deve ser tal que a causa desta corrente, ou seja, o campo de A, seja minimizada no interior da espira, ou seja, o campo magnético B no interior da espira deverá apontar para baixo. Lembrando que ele também terá uma dependência temporal. Pela regra da mão direita, nós vemos que a orientação da corrente deverá ser no sentido horário. Assim, nós temos que a corrente e o campo de A são as causas. Os efeitos, ou seja, IB e o campo B na espira B, são os efeitos que devem minimizar as causas. Vamos observar todo esse esquema de cima. Então aqui nós temos a nossa espira circular, aqui em cima eu estou analisando em perspectiva, aqui eu estou vendo todo o plano do sistema por cima. Então nós temos a nossa corrente variando no tempo, que produzirá um campo magnético, que também variará no tempo. Dentro da espira, ele está entrando no plano da folha e fora da espira, pela regra da mão direita, ele está saindo do plano da folha. Temos então a nossa espira circular B. A espira B deverá produzir uma corrente tal que seu campo magnético no interior da espira se oponha ao campo A. Ou seja, o campo deverá entrar no plano da folha. Assim, a corrente deverá ter o sentido horário. Esta é a lei de Lenz. Ou seja, o sentido no interior do circuito do campo magnético induzido é tal que tenderá a se opor ao campo magnético indutor. Combinando essas duas leis, nós obtemos a lei de Faraday-Lenz. Nós temos que a intensidade da força eletromotriz induzida em um circuito é igual à taxa de variação do fluxo magnético que o atravessa. Essa é a lei de Faraday. O sentido da corrente associada a esta força eletromotriz é tal que o campo magnético associado a ela se opõe ao campo magnético indutor no interior do circuito. Essa é a lei de Faraday-Lenz, que representamos como epsilon igual a menos dψ dt. Uma vez que a FEM, como nós vimos, é uma diferença de potencial, uma tensão, nós podemos escrever a força eletromotriz em termos do campo elétrico. Ou seja, a força eletromotriz será dada pela integral fechada ao longo do circuito C. É necessário que o circuito seja fechado para termos a corrente do campo elétrico ao longo deste circuito. E lembre-se, quando nós temos a integral de linha de um ponto A até um ponto B, nós temos a tensão, a diferença de potencial entre esses pontos. Na eletrostática, esta integral ao longo de um circuito fechado do campo elétrico é nula. Afinal de contas, o campo é conservativo. Porém, aqui nós não estamos mais lidando com campos eletrostáticos, campos independentes do tempo. Estamos lidando com um campo elétrico que varia no tempo. Vamos então aplicar esta definição na lei de Faraday-Lenz. Epsilon, ou seja, a integral de linha ao longo de um circuito fechado C do campo elétrico, dependente do tempo, será igual a negativo da derivada temporal do fluxo magnético, ou seja, integral ao longo de uma superfície de B escalar n ds.
Nós podemos aplicar essa expressão em dois casos: campo variável no tempo e um caminho ou circuito fixo, ou campo constante no tempo e o caminho ou circuito variável. Vamos aqui considerar a primeira situação em que nós estamos mantendo o caminho de integração fixo. Se nosso caminho S é fixo, independe do tempo, eu posso passar essa derivada para dentro da integral, derivando apenas o vetor densidade de fluxo magnético. Ou seja, podemos escrever integral de linha do campo elétrico dependente do tempo ao longo de um circuito fechado C será igual a menos a integral na superfície S. Se eu tinha o campo magnético dependendo da posição e do tempo e integro na posição, eu fico com uma função apenas o tempo, então a derivada total se justifica. Porém, eu estou passando a derivada temporal para dentro, que está derivando B, que é uma função da posição e do tempo. Ele ainda não foi integrado na posição. Então, devemos considerar uma derivada parcial. Vamos agora aplicar o teorema do rotacional à integral do campo elétrico. Nós, então, podemos escrever a integral ao longo de um circuito fechado C de E escalar dl como a integral ao longo de uma superfície S do fluxo do rotacional de E ao longo desta superfície. Agora, nós podemos igualar os dois integrandos e obtemos que rotacional de E é igual a menos dB dt. Esta é a forma diferencial ou local da lei de indução de Faraday-Lenz e, mais importante, é a terceira equação de Maxwell. Nós já obtivemos duas equações de Maxwell, o teorema do divergente aplicado aos campos elétrico e magnético. Obtivemos a terceira, que acopla os campos elétrico e magnético e constitui a lei de indução de Faraday-Lenz.